Olá, meninas! Cuidando com as palavras. Deus criou o mundo pela palavra. Jesus curou cegos, expulsou demônios, multiplicou pães, acalmou ventos e o mar, ressuscitou mortos pela palavra. Palavras, expressão de forma escrita ou verbal. Palavras têm tom, mesmo quando não tem um som. Palavras expressam sentimentos, avaliações, definições, revelações. Palavras revelam o que há dentro de nós. Quando pensamos em palavras, o que vem à nossa mente? Palavras boas? Palavras más? Palavras sábias? Palavras tolas? Palavras duras? Palavras brandas? O que vem na nossa mente? Palavras edificam, palavras ferem, palavras de verdade, palavras de mentira, palavras geram vida ou palavras geram morte. Quais têm sido as nossas palavras? Sobre o que nós temos falado? O que temos expressado com a nossa boca? A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, a primeira parte do versículo fala: pois a boca fala. Ai, essa expressão é muito interessante. A boca fala. Imediatamente a boca fala. Impetuosamente a boca fala. Praticamente, para todas as nossas outras ações, nós cuidamos e refletimos de alguma forma antes de fazermos. Quase tudo que nós fazemos demanda algum tipo de reflexão anterior. Quando nós vamos cozinhar, nós pensamos: o que nós vamos fazer hoje? Que ingredientes leva a receita que eu quero fazer? Se eu tenho, se eu não tenho, vou fazer hoje, não vai dar para fazer hoje, vou fazer outro dia. A gente faz todo um levantamento para depois definir o que vai cozinhar. Nós mulheres, quando vamos nos vestir, nossa, a gente vai pro roupeiro, a gente abre aquilo ali, a gente faz várias combinações, isso aqui combina, isso aqui não combina, isso está bem, isso não está bem, hoje eu quero uma coisa bem alegre, não, hoje eu quero uma coisa mais fechada. A gente vai avaliando, testando, para depois a gente sair bem faceira, como se fosse ao acaso, né? Que nós tivéssemos nos vestido daquela forma, com reflexão. Quando nós vamos dirigir, da mesma maneira, nós avaliamos aonde nós vamos, qual é o trajeto que a gente vai fazer. Bom, vou por aqui, não, ali está meio tumultuado o trânsito, não vou por ali, vou por lá. Nós refletimos tudo isso, mas para falar, nós não damos a devida atenção. Nós falamos tão naturalmente como nós respiramos. É sem pensar, é sem medir e, invariavelmente, saímos semeando o caos, as desavenças, as discórdias. Para magoar quem nos rodeia é rapidinho. A boca fala. Palavras podem ser doces e palavras podem ser cruéis. Podem animar e podem abater. Podem trazer-te para perto e pode jogar para muito longe. Podem agregar ou desprezar. Podem gerar vida ou podem gerar morte. O que nós falamos? Sobre o que nós falamos? Continuando em Lucas, capítulo 6, no verso 45, diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. As nossas palavras revelam o nosso espírito. Tiago, capítulo 3, no verso 6 ao 12,
merece uma reflexão, merece uma atenção. Diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Olha a Bíblia que está falando. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos ao nosso próximo. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Da mesma boca procede bênção e maldição. Porventura, desta mesma fonte, de um mesmo manancial, pode sair água doce e água amargosa? Meus irmãos, também a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Sabedores que a boca fala o que o coração está cheio, então é para lá que nós temos que nos dirigir com muita atenção, ao coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que ouvistes que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Uma fonte contaminada compromete tudo que está na sua volta. Vamos imaginar um rio contaminado. Se algum animal beber da sua água, será contaminado. Se alguém comer a carne deste animal, também receberá contaminação. Toda a vegetação que está na volta do rio está comprometida. As suas águas descem contaminando tudo que tiver ao alcance. Se frutos houverem na beira desse rio, estão contaminados, comprometidos. Um coração contaminado gera palavras contaminadas, que comprometem a todos que por elas são alcançados. Os filhos sofrem, maridos sofrem, amigos sofrem. Aonde se ouvir as palavras daquele coração contaminado, vai gerar sofrimento. A nossa impetuosidade no falar muitas vezes causa traumas, ferem a nós mesmos. Quantas vezes nós amaldiçoamos a nós mesmos? Quantas vezes? Quantas vezes as nossas palavras são de murmuração? Quando há insatisfação no nosso coração, nossas palavras passam a ser murmúrios de lamentação, de descontentamento, de críticas, afirmações negativas, queixumes. Muitas vezes a murmuração se dá para nós mesmos, porque a gente fala bem baixinho, né? Não. Nós estamos falando para nós mesmos aquela murmuração. Está vindo diretamente para nós a contaminação. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Interessante aqui nós refletirmos sobre murmuração. Quantas vezes até aceitamos algum direcionamento dado à nossa vida? No entanto,
ao menor tropeço, já de pronto, não há mais convicção de que aquilo era uma direção de Deus para nós. Já entra dúvida no nosso coração, já entra insatisfação e já começamos a murmurar. As certezas que nós tínhamos já vem tudo abaixo, porque a nossa palavra vai gerando esse desmoronar daquilo que até então era uma certeza. Mas por qualquer tropeço que aconteça, a gente abre a boca e murmura. Diante de problemas, quando enfrentamos problemas, muitas vezes, ao invés de nós fazermos parte da solução, nós optamos pela linha da murmuração. Quando nós decidimos por murmurar, já perdemos totalmente a capacidade de auxiliar na solução e passamos nós a sermos mais um componente do problema a ser resolvido. Tropeços inesperados, frustrações nos planos originais, sim, causam muita ansiedade. E a ansiedade gera a murmuração. Só que a palavra de Deus já previa isso e já nos diz o que fazer com a ansiedade. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo lançar faz lembrar os jogos de vôlei, né? Onde não se toma posse da bola. Se lança, a bola vem, vai, vem, vai. Não tem ninguém que se aposse da bola e segure ela para si. Lança imediatamente. E este é o verbo utilizado. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. A ansiedade vai vir. É natural que ela venha. Mas assim como ela vem, em vez de eu tomar posse e ficar ansiosa e ficar pensando, e agora o que vai ser? Como que vai ser? Ai, não, não, eu lanço para o Senhor. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, porque Ele toma conta de todas as nossas ansiedades. Ele diz mais: eu tomo conta da tua ansiedade porque eu tenho cuidado de ti. Né? A palavra de Deus diz isso. Olha que tremendo, um Deus que sabe que nós vamos ter ansiedades e que se dispõe a tomar para si, para que nenhum de nós fique com sofrimento algum, para que possamos descansar sabendo que temos um Deus que cuida da nossa vida. O Senhor se dispõe a isso, Ele sabia. Não há como eles não serem ansiosos, eles vão ter ansiedade, mas eu me disponho a receber essa ansiedade. Toda vez que eles me lançarem, eu vou ficar com essa ansiedade no lugar deles, porque eu cuido deles, eu protejo eles. Olha que Deus tremendo. Se nós aprendermos isso, a lançar sobre Deus, sobre Jesus a nossa ansiedade, nós seremos livres da murmuração. Não vai ter por que nós murmurarmos, porque a gente já lançou tudo aquilo que nos afligia, que nos trazia medo, que nos trazia insegurança, que nos trazia incerteza. Nós lançamos para o Senhor. Lançamos a nossa ansiedade ao Senhor. De que forma? Através da oração, daquela ferramenta maravilhosa que Jesus nos deu de acesso ao Pai, através da morte de Jesus, da ressurreição, ali na cruz. O Senhor rasgou o véu, rasgou aquilo que separava, que não nos era permitido nos dirigirmos a Deus. Ali, o Senhor abriu um canal, abriu um acesso, que através da oração eu posso lançar para o Senhor toda a minha ansiedade. Através de uma oração sincera, específica, intimista, abrimos ao Senhor tudo que arde no nosso coração. Ele nos ouve, Ele cuida de nós. Quando nós levantarmos dessa oração, já não há mais em nós ansiedade, angústia, impetuosidade no falar. Vem sobre nós o descanso.
O problema ainda está lá, mas nós já mudamos a nossa postura e agora, livres da ansiedade, podemos tomar posição em Deus e aguardar pelo seu livramento. Sabe qual é o problema aqui? Muitas vezes, com o nosso coração ansioso, aflito, mal podemos falar. Mas quando a gente vai orar, a gente pensa assim, não, mas eu tenho que orar, né? Então, Senhor Deus, Santo, Poderoso, isso é da boca para fora, porque lá dentro do meu coração está uma angústia, está uma aflição, está uma dor. Não é isso que o Senhor está esperando de mim. O Senhor está esperando de mim um coração sincero, um coração contrito, voltado para o Senhor, da forma como Ele está. De chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou profundamente aflita, eu não sei o que fazer, Senhor, deu tudo errado, olha o que eu estava pensando. Derramar o nosso coração diante do Senhor. É assim que nós lançamos a nossa ansiedade e é assim que nós vamos receber o descanso. Quando a gente está ansioso com alguma coisa, a gente costuma pensar assim, deu um problema, uma situação, a gente pensa assim, quando o fulano chegar em casa, eu vou dizer para ele, nós já temos tudo certinho na nossa cabeça. O que nós vamos falar? Quando o meu chefe, quando ele vir falar comigo, ele vai ouvir poucas e boas. Por quê? Tudo isso é ansiedade. Se ao invés de esperar o marido chegar, ao invés de eu esperar que o chefe venha falar comigo, eu dobre os meus joelhos e eu diga para o Senhor exatamente o que eu gostaria de dizer para aquela pessoa, o meu coração vai ser esvaziado. O Senhor vai tomar toda aquela minha ansiedade. Quando tiver a oportunidade de eu falar com aquela pessoa pela situação que se desenrolou, né? Que se apresentou, que me gerou aquela ansiedade, quando eu chegar para falar com ela, tranquila, os meus argumentos vão ser embasados. A minha razão vai estar explícita. A palavra de Deus diz, né, que a justiça dele vai na nossa frente. Mas é quando nós confiamos, é quando nós entregamos, quando nós nos dispomos da nossa ansiedade, das nossas razões. Vocês já viram que quando a gente está ansioso, a gente está cheio de razão? A gente está cheio de argumento? Porque eu sabia que isso não ia dar certo, porque a gente está cheio de argumentos. E quando nós vamos para a oração, nós desmoronamos todas aquelas construções que estavam dentro de nós, nós derrubamos aquilo diante do altar. E Deus toma conta da nossa ansiedade. E quando nós levantamos da oração, nós já somos outra pessoa. Mas e a ansiedade, o problema? Está lá, mas eu já tenho uma outra postura, eu já tenho uma outra visão. E quando me chegar a oportunidade de resolver aquele problema, eu vou estar de acordo com o que o Senhor tem para o meu coração. O Senhor vai me colocar palavras de sabedoria e não de tropeço, de atropelo, sabe? Descansar no Senhor. A palavra diz que não se pode refrear a língua. Nós lemos isso, Tiago 3:8. Mas se eu não posso refrear a língua, o que eu posso fazer? Não esquece que o que a boca fala, aquilo que o coração está cheio. E do coração, a palavra diz, em Provérbios 4:23, que é o que nós devemos guardar. Sobre tudo que a gente ouve que tem que guardar, vamos guardar o nosso coração em primeiro lugar. Por quê? Porque é dele que procede as fontes de vida. E como que eu faço para guardar meu coração? De que jeito que eu guardo meu coração? O coração é a parte do homem interior onde estão os seus valores, onde estão
As fontes dos seus pensamentos, os sentimentos estão no coração. Da onde provém as nossas palavras e ações? É do nosso coração. Cabe a nós preservarmos o nosso coração. E outra vez nós vamos voltar àquela primeira palavra que nós falamos lá sobre a viúva que ficou com uma grande dívida. Ali, quando o profeta diz para ela: vai, pede as vasilhas e volta para a tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Mas primeiro ela tinha que fechar portas sobre ela. É dessa forma que nós guardamos o nosso coração. Quando nós começamos a fechar portas. Portas são acessos. O que tem tido acesso ao meu coração? Que tipo de informação tem chegado à minha mente e descido ao meu coração? Do que eu tenho alimentado os meus pensamentos? O que tem atraído a minha atenção? Com o que eu tenho gasto tempo? É a partir do que nós acolhemos no nosso coração que pensamentos e sentimentos e atitudes são gerados. Então, eu posso guardar o meu coração. Eu posso refletir, eu posso fechar portas. Eu posso ver da onde que eu estou ficando ansiosa, aonde que me vem pensamentos que não são bons, aonde que me vem irritação, aonde que me vem impetuosidade. O que eu tenho que fazer uma avaliação e eu tenho que fechar portas. Essa fonte que gera palavras, que enche o nosso coração e logo a seguir vem a nossa boca. É a fonte do nosso coração. Então, o salmista, no Salmo 141, no verso 3, ele clamava a Deus dizendo: põe, ó Senhor, um guarda minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Portas que informações entram e portas que o salmista falava que a boca era uma porta porque saía o que estava no coração dele. É tão sério essa questão das palavras que em Mateus, no capítulo 12, nos versos 36 e 37, diz uma coisa que todos nós deveríamos ter na nossa mente decor, sempre nós deveríamos pensar, que diz o seguinte: pelas nossas palavras seremos julgados, por elas absolvidos ou por elas condenados. Diz ainda que no dia do juízo teremos que dar conta de toda palavra inútil que tivermos proferido. Jesus tem misericórdia da nossa vida. Que haja um arrependimento profundo em nós, que haja pedido de perdão ao Senhor por tantas palavras inúteis que nós temos dito. Que a partir de hoje isso fique claro na sua mente. Guarda as tuas palavras, porque tu vai ser julgado pelas palavras. Não diz aqui que é por ações, que é por planejamentos, que é pelas palavras que nós dissemos. Nós seremos absolvidos ou por elas mesmos condenados. Então, o destino da nossa alma é determinado por aquilo que falamos. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13 e 3. Parece, né, que isso foi dito por alguém que nos observa todo dia, né? Porque é a nossa realidade. Em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, fala assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente,
uma palavra pode levantar alguém, mas uma só palavra pode destruir com outra pessoa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos pensar na figura de alguém que está em casa, precisando de água para fazer alimentos, para saciar a sede da sua família. E não tem água nessa casa. E aí a pessoa sai e atravessa um deserto, longe, um caminho difícil, de pedras, e a pessoa vai com toda a dificuldade, e lá ela busca, acha uma fonte e traz uma água para casa. E faz de novo toda aquela volta daquele caminho árduo, penoso, e traz a água para finalmente poder fazer o alimento para sua casa, seus filhos, né? Saciar a sede da família que está esperando por aquilo. Só que ao chegar em casa, no momento de utilizar aquela água tão preciosa, a pessoa tropeça e vira aquela água toda no chão. Pensa, todo aquele trabalho que ela teve, aquele cansaço, aquela dedicação, foi tudo perdido. E é assim, gente, que muitas vezes nós levamos tempo, com muito esforço, nós conseguimos alguma meta. As coisas, às vezes, até que nós pedimos para o Senhor. Oramos muito tempo desejando algo da parte de Deus e o Senhor vem e nos concede. Às vezes nós estabelecemos metas, né, para o nosso trabalho, posições que nós desejamos alcançar, nos empenhamos para isso, nos dedicamos e beleza, conseguimos. Mas quando nós conseguimos aquilo, sem vigiar, pela nossa própria boca, nós botamos a perder. Alguém se identifica nisso? Quantas vezes nós pedimos para Deus, Senhor, me dá um casamento, Deus, eu preciso de alguém, tá? É justo? É, beleza, ora, pede, o Senhor dá. Quando o Senhor dá, a pessoa não vigia em nada. Amaldiçoa aquele marido, porque teu serviço, porque tu de novo aqui, porque isso aqui, olha porque essa toalha, olha porque é a pasta de dente, olha porque... Gente, com a própria boca, põe a perder tudo aquilo que ela mesma pediu. Quantas vezes nós fazemos isso? Com poucas palavras, nós derrubamos coisas que nós demoramos muito para construir. Quantas vezes nós almejamos filhos, desejo lícito, uma coisa linda, a maternidade. Mas quantas vezes esse filho da promessa, esse filho precioso que Deus deu, é amaldiçoado? Por quem? Pela vizinha faladeira? Não, por nós mesmos. Guri, não vai dar em nada. Começamos pela nossa própria palavra a amaldiçoar aquela bênção que nós recebemos do Senhor. E aí nós podemos dar nome, né? Trabalho, tudo, qualquer outra situação. Senhor, tenha misericórdia de nós. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pronto para ouvir e tardio para falar. Que haja em nós o clamor do salmista: Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda, Senhor, que não saiam palavras de maldição, que não saiam palavras duras, que não saiam palavras que ferem, que matam. Senhor, guarda o meu coração e guarda a porta dos meus lábios. Pensa nisso,
e que Deus te abençoe.